Olá, meu povo lindo! Tudo bem com vocês? Hoje o Pod Giza traz um assunto tão realista na vida de todos nós, né? Hoje, como a gente cuida das nossas criancinhas de idade, dos nossos papais, dos nossos avós, enfim, nós precisamos nos preocupar com isso. Por quê? Porque os nossos idosos, eles estão vivendo muito mais. Nós somos uma geração que vive muito mais e requer todo esse cuidado, com certeza. E para isso eu trouxe uma mega especialista no assunto, nossa querida Paula Ferraz, que ela é cuidadora, ela tem a oficina do cuidador e ela falará um pouco mais sobre o assunto que é tão importante para todos nós. Paula, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, para trazer um pouco de conhecimento, de empatia ao nosso público e agradeço mesmo de coração, viu, pela sua disponibilidade. Maravilha, quem agradece sou eu, Giza, pelo convite aí tão especial, né? Um prazer te conhecer e conhecer também o seu podcast. E também o pessoal que nos assiste, né? Os seguidores, então vai ser um bate-papo aí com certeza muito enriquecedor. Exatamente, ai que bom. Ô Paula, conta aí um pouquinho pra gente, tem uma frase do Platão que eu gosto muito: devemos aprender durante toda a vida sem imaginar que a sabedoria vem com a velhice. Platão. E eu julgo, gente, assim, ó, eu sempre fui uma fã número 1 de gente de idade, porque eles têm uma experiência, uma vivência que traz tanto conhecimento pra gente. Então, o que tá, pelo menos ao meu ver, é que a gente tem que ter todo esse carinho, essa responsabilidade em cuidar dessas nossas, eu falo crianças de idade, essas nossas criancinhas aí, que elas se tornam, né, Paula? Se tornam um pouco crianças nessa fase da vida, né? Sim. Então, a primeira coisa que eu queria saber, assim, ó, como surgiu? Quem é a Paula? Como surgiu essa questão de cuidar dos idosos? Bom, até pegando aí uma linha de raciocínio de Platão, né? Realmente, a velhice, ela nos traz mais experiência, mais responsabilidades. E diga-se por nós, sim, né? Já beirando aí os 40 anos. Não né, sei você, não sei você que eu tenho 25. Mas é fato sim que o processo de envelhecimento, ele nos amadurece, né? Uhum. E foi justamente a partir daí, da aquisição de novas experiências, da minha formação de fisioterapeuta, que já sou formada há 16 anos, eu falo assim que eu já atuei dos dois extremos, desde bebezinho, que tive uma experiência tremenda quando eu trabalhei na APAI de Santa Bárbara do Oeste, logo que me formei, e hoje em dia, já de bons anos para cá, a minha área de atuação era da gerontologia, né, da geriatria. E eu também sou suspeita porque eu gosto muito de trabalhar com idosos, eu convivo com idosos no meu dia a dia, e isso daí é muito bacana. Então, assim, o que a gente pode enxergar? Os idosos, eles precisam sim ter uma rede de apoio. É fato, gente. Vemos idosos que envelhecem bem, saudáveis, tudo, mas a grande maioria precisa sim de uma rede de apoio. E aí a gente pode abordar várias redes, tá? Mas como é que surgiu aí a Oficina do Cuidador? A Oficina do Cuidador nasceu no ano de 2018, tá? Foi de um insight, já de um trabalho, de um projeto social que tinha lá em Santa Bárbara do Oeste, na igreja, juntamente com outros colegas. E aí eu fui vendo cada vez mais a necessidade de treinar, mas de um modo profissional mesmo, as pessoas. Porque a gente foi vendo quantas procuras, quantas pessoas precisando de suporte, de cuidados na saúde, mas não há pessoas que cuidem com conhecimento. E aí realmente coloquei no papel, desenvolvi o projeto e dia 1º de outubro de 2018, startei a Oficina do Cuidador. E sabe por que dia 1º de outubro, Giza? Por quê? Porque é o Dia Mundial do Idoso. Ai, que lindo! Daí você já escolheu a data perfeita. Exatamente. Né? Então aí lançamos a Oficina do Cuidador, mas a primeira turma ela começou em fevereiro de 2019 e de lá para cá não paramos. Não parou, né? Mas então, eu queria aproveitar o gancho para falar assim, ó, a questão profissional aí, vocês lembram da nossa amiga Cláudia,
que cuida, a nossa amiga Cláudia, no podcast anterior, ela fala a respeito das profissões em ascensão e, inclusive, a questão de cuidar, né, do cuidado com os idosos na fase da vida. Então, precisa se profissionalizar, não tem como, né, Paula? Sim, a carreira de cuidadora é uma carreira que está cada vez mais em ascendência. Sabemos, sim, que ainda não existe a profissão legalizada de cuidador de idosos. É um projeto que está no Senado, né? Então tem toda uma questão governamental por trás, uma questão de conselho também, né? A mesma coisa que tem o conselho da enfermagem, da fisioterapia, do médico, de todas as profissões. Ainda não existe a profissão de cuidador, mas sim, sabemos que existe a atribuição de cuidador. Então existe um CNAE, né? Todo um registro, né? Um código ali de trabalho. E sabemos que é uma profissão que está cada vez mais em alta, até mesmo pela realidade do nosso país, né? Brasil aí já é considerado um país de idosos. Hoje, você sabe quantos números de idosos nós temos hoje? Em torno, já são mais de 10% da população. Nossa. E é considerado idoso a partir de quantos anos? No Brasil, a partir de 65 anos. Imagine só. Né? Nossa. E hoje, convenhamos, né? Vemos aí na sociedade pessoas com 60, 65 anos cheias de vida. Cheio de vida, exatamente. De vida, né? Ô Paula, então, baseado nessa questão que você é fisioterapeuta, então penso assim, você cuida principalmente da questão física aí do seu paciente, mas tem um lado psicológico também, não tem? Da oficina, porque assim, ó, eu sinto isso de muitos idosos que eu converso, eu sinto eles fragilizados psicologicamente, dizendo, por N questões. Por isso, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, é tão bom ouvir idosos se expressar, sabe por quê? Eles comentam que eles... tem muitas declarações que a gente poderia levar para a vida. Uns que falam assim que se arrepende de algo que não fez e agora não tem volta. Uns que, na verdade, acham assim, que levou a vida de uma tal forma, mas foi em vão, porque no fim não tem necessidade de tudo isso. Então, eu acho tão importante a gente cuidar também do psicológico do idoso. Além dessa questão fragilizada, uns se sentem sozinhos, né? Teve uma vida às vezes agitada, tumultuada, tal, profissionalmente, depois aposentado, se sente sozinho, se sente inútil. Tem muito idoso que se sente inútil, é uma judiação. Então, Paula, toda essa oficina aí do cuidador, ele cuida então das duas questões aí, né? Do físico e do psicológico? Sim, na oficina do cuidador nós damos um curso para formação de cuidadores de idosos. E lá nós somos uma equipe multidisciplinar, né? Com vários profissionais da área da saúde. E nós abordamos justamente também essa vertente da importância da saúde do idoso, da saúde mental do idoso, a saúde da família e a saúde do cuidador. Tá? Eu sempre falo, para cuidarmos de alguém, em primeiro lugar, nós temos que cuidar de nós. Em primeiro lugar. Como é que nós vamos adentrar a casa de alguém se a nossa casa não está organizada? Exatamente. Né? E quando a gente toca o outro, a gente toca num solo sagrado. Então eu sempre falo para os nossos alunos, nós fizemos a abertura da turma 9 essa semana, já passamos aí do marco de 350 cuidadores formados com a gente na oficina do cuidador, e eu friso muito isso. Você tem que ter um propósito para atuar nessa área. Um propósito. Não é fácil. Quem acha que é fácil cuidar de idosos está enganado. Não é fácil. Você imagina só, a sociedade brinca, né, entre aspas, voltou a ser criança. Eu diria o seguinte, é um idoso com uma longa caminhada, né, um acúmulo de bagagem enorme, imagina só, seus 80, 90 anos ali, de histórias, de vivências, de dores, de alegrias, de conquistas e de perdas. Né? Então, assim, quanto que essa pessoa vem carregando? E pro emocional dela, nem sempre ele vai chegar ali bem emocionalmente. E uma das questões que também eu falo que fez um estrago e acelerou muitos quadros de depressão nos idosos e a sensação do abandono, da solidão, foi a pandemia. Né? Nossa! Então, assim, a pandemia ela acelerou vários processos.
né? Inclusive o processo de envelhecimento, o processo de demência e o avanço aí do número de idosos com depressão. Porque, fato, a grande maioria ficou abandonado. Nossa. Então, assim, e como lidar com isso? Como lidar com a consequência da pandemia, que óbvio que nós vivemos ainda respingos dela, né? Nós estamos falando aí de 2 anos de, entre aspas, de término do auge da pandemia e que impactou sim a sociedade como um todo. Mas esses idosos, eles foram diretamente impactados, diretamente. E aí veio a fragilidade emocional e a fragilidade física. Né? E aí sim, vem o suporte, né, a rede de apoio dos cuidadores. Seja o cuidador profissional ou o próprio familiar se tornou um cuidador. Entendi. Nossa, olha como, na verdade, assim, a gente só tem a visão, né, conversando mesmo com uma especialista na área. Porque a gente pensa, a pandemia afetou todo mundo, sim, verdade. Mas assim, realmente para o idoso que já está meio que isolado, daí ter esse isolamento total, prejudica ainda mais, porque ele não vai ter um emprego para voltar, ele vai continuar dentro da casa dele. Então assim, gera um trauma tremendo aí, não tem nem como, né? E por vezes é difícil tirar do buraco que acaba entrando. Nossa, que judiação. Eu sempre acho, Paulo, vê se me corrige aí. Eu sempre acho que, na verdade, assim, a questão psicológica, ela é envolvida diretamente com a situação física. No idoso é a mesma coisa? O estado mental dele, com relação assim, à sua fragilidade, isso influencia no estado físico dele? Com certeza, como vice-versa. Entendi. Como vice-versa. Então, é fato, de repente, uma idosa saudável, né, teve uma fratura de fêmur, sofreu uma queda, ou de repente tem um quadro ali de uma osteoporose, e pode vir complicações, ou não fez uma fisioterapia já de imediato, não teve o suporte da família, N fatores. E essa idosa acabou não conseguindo se reerguer, não conseguiu voltar à autonomia, tudo. Diretamente vai impactar o emocional dela. Nossa. Né? E se não tiver um olhar atento, né, a primeira pessoa fica no estado deprimido. Por vezes acaba avançando para um quadro realmente de um diagnóstico de uma depressão. Né? Então, como vice-versa. De repente, a pessoa já tem um fator, um comprometimento emocional ali, já tem alguma patologia emocional e acaba desencadeando um estado físico, emagrecimento, né, desnutrição, parte cognitiva, né, começa com declínio cognitivo e aí vai instalando uma demência. Então, Entendi. uma coisa está interligada à outra. Assim. Nossa, com certeza. Acaba sendo triste essa parte, mas enfim, faz parte, né, Paula? Não tem como, né? Infelizmente. Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Hoje, imagine só, nós estamos falando de 22 milhões aí de idosos no Brasil. Um número altíssimo e infelizmente o cenário o idoso no Brasil ainda envelhece de um modo com uma doença associada, né? Por vezes são consequências das doenças primárias. Às vezes pode falar assim, mas tá tão normal todo mundo ter pressão alta, mas fulano é diabético, mas fulano tem insuficiência renal. Mas a longo prazo vão vir umas sequelas e comprometimentos maiores. Ô Paula, e me fala uma coisa, para a pessoa, para ser uma cuidadora de idosos, ela tem que ser enfermeira? Não necessariamente? A profissão de enfermeira é uma, tá? Que é bastante diferente da atuação do cuidador, tá certo? Então, a enfermeira tem lá todas as suas atribuições voltadas para a profissão de enfermagem e o cuidador tem as suas tarefas ali menos invasivas, mas que diz respeito aos cuidados de enfermagem. Então, a higienização, né, a administração da medicação, medicação via oral, como a gente fala, né, não às medicação vezes, injetável. Assim, manter por exemplo,
o idoso tem alguma ferida, aí vem a enfermeira, o médico falou, tem que tratar assim. Então aí ela tem que ter a consciência e saber como manter o tratamento. Isso, é exatamente. tipo isso, mas não necessariamente tem que ser uma enfermeira. Não. Até pode, se quiser, né? Uma enfermeira pode, né? Com certeza. Mas a atuação de cuidador, ela pode ser feita por pessoas leigas, tá? Independe de formação, de outra profissão, mas é muito importante ser acima de 18 anos e saber ler e escrever. Tá? No momento não há nenhuma exigência de estudo, né, de grau de escolaridade, mas eu digo, no mínimo, saber ler e escrever. E qual seria a maior qualidade, assim, o que você precisa ter para ser um cuidador? São vários pilares, tá? Mas eu diria três principais: ética profissional, empatia e paciência. E a paciência eu multiplicaria por 10, tá? Mas a ética sempre, em primeiro lugar, eu penso que a ética, eu costumo dizer assim que não existe uma pessoa meio ética. Ou nós somos éticos, ou não somos. Acabou. 880, não tem nem como, né? Em qualquer profissão. Mas eu vejo muitas pessoas por aí se dizendo cuidadores e não tem postura ética nenhuma. Né? Aproveitando esse gancho. Nossa, Paula, quantas reportagens aparecem de filhos que deixam filmando, o cuidador cuidando do paizinho, da mãe, enfim. E daí, de repente, se depara com cada situação de cuidador, assim, batendo, né, tratando o idoso com maior agressividade, enfim. O que faltou ali, Paula, no seu ponto de vista? É um assunto bem polêmico e que poderia ser bastante explanado, tá? Mas vamos ser um pouco mais pontual. Eu diria 2 pontos. Primeiro, a personalidade da pessoa. Né? Então, bem provável aí um desvio de personalidade, né? E acho que seria mais interessante até alguém da área da psicologia, né? Ou um psiquiatra para falar um pouco mais a fundo disso daí. Mas acredito sim que há um desvio de personalidade. E personalidade e caráter. E a outra questão é o despreparo para atuar na área. Porque tem que ter paciência, não é fácil, né, Paula? Não é. Então, assim, tem que ter paciência, você tem que estar preparado. Como diz a Paula, tem que estar a sua casinha em ordem para você cuidar da casinha dos outros. Sim. Né? Porque assim, de repente, nós podemos nos deparar com um idoso tranquilo, bonzinho, colaborativo, que aceita ser cuidado. Tem idosos que não aceitam ser cuidado e há uma grande resistência nisso. Então são vários fatores positivos. Mas a grande maioria são resistentes, não querem um cuidador em casa. Um cuidador, não quero uma pessoa estranha na minha casa, né? É isso que eles falam, a grande maioria. Por isso que eu falo da importância do período de adaptação. A importância da presença e da participação da família não é convencer, mas é mostrar que há necessidade para tal. Então, assim, de repente, aquela pessoa, um estranho ali na minha casa, querendo ditar regras. Eu não gosto de tomar banho de manhã, fulano quer que eu tome banho de manhã, né? Eu gosto de usar um senhorzinho, por exemplo, calça social e camisa manga comprida, só porque para ele tá calor, ele quer que eu coloque uma regata, uma camisa manga curta, né? E aí começam a haver alguns desentendimentos. E que, se a pessoa que está ali atuando como cuidadora, se ela não tem conhecimento para conduzir as relações, e principalmente essa relação interpessoal, porque o vínculo ele vai acontecer com o tempo. Não é assim. Não, cheguei ali na casa, já quero que o idosinho já me adore, né? E eu também já vou ter que adorar esse senhorzinho, ai que belezinha, né? Não. Por isso que eu falo, em partes, não é que é uma criança ali de volta, gente. É uma pessoa adulta, bem provável com limitações em decorrência do processo de envelhecimento. Mas tem que haver respeito para com ele, respeito para com aquela história, né? E respeito para com os desejos. Exatamente. Então, assim, aí que acontece? Começam a haver contrariedades. Se a pessoa que está ali cuidando, ela não tem um preparo para exercer, ela não dá conta. Ela vai entrar em embates com esse idoso.
Não. E aí embate no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, a pessoa ela mistura com a vida pessoal, com desentendimento, ela começa a levar as situações para a vida pessoal, tenta conversar com a família discorda, a chance de haver uma agressão é grande. Ai, que É judiação, grande. né? Só que aí, quando a gente fala em agressão, não necessariamente uma agressão física, de bater, de amarrar e tal. Isso daí já é o extremo, extremo, né? Da violência. Mas, por exemplo, não dar uma comida no horário correto, não dar as medicações corretas. O idoso, ele tá ali na poltrona, ele não tem condições de levantar, ele pede água e o cuidador ali com birra. Meu Deus, Não é mas água, é muita né? irresponsabilidade. As histórias são diversas, mas isso também é uma agressão. Claro. Né? Então, assim, as agressões verbais começam a haver xingamentos. Né? Então, voltando pontualmente na sua pergunta, penso na questão de um distúrbio de personalidade e o despreparo para atuar na área. Nossa, então, gente, vocês que no final depois a gente vai colocar, viu, o link aí da oficina do cuidador, conheçam o trabalho da Paula, assim, da equipe dela, que é maravilhoso, e se importem com isso. Vocês, filhos que precisam contratar esses profissionais, se importem em contratar profissionais formados para isso, com entendimento mesmo de causa, né? Porque senão é um risco também o tipo de pessoa que você pode colocar na tua casa. Então, eu acho que, em primeiro lugar, para ser um cuidador, tem que ser por amor, no meu ponto de vista. Tem que ser por amor, porque não é fácil tudo, mas ele é um ser ali que ele necessita, como a Paula disse, de respeito, de carinho e de cuidados. Então, vamos pensar que um dia, pensem isso, quem vai estar naquela posição somos nós, hein? Então pense bem aí o que vocês fazem com as suas criancinhas. Eu cito criancinhas de idade aí. Paula, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, adorei. O Pod Giza sempre estará aberto para vocês, se quiser trazer novidades, alguma coisa, quiser falar quando tem curso novo, a gente também posta no Instagram, enfim, né? E agradeço imensamente por trazer aí informação para o pessoal e um pouco de conhecimento e empatia. Obrigada, viu, minha querida? Eu que agradeço, acredito sim que foi um bate-papo aí bem bacana, né? De informações e orientações. E pegando só um gancho final aí da Giza, realmente, gente, há muita importância de conscientizar as famílias sobre essa questão do cuidador ter uma formação. Qualquer formação, seja na oficina do cuidador, seja em outras escolas, mas é muito importante buscar por esses profissionais. Exatamente. Tá, obrigada, Giza. Eu que agradeço. Tá bom? Fico à disposição e conheçam também a Oficina do Cuidador através das nossas redes sociais, lá no Instagram, @Oficina do Cuidador, e também no Facebook. É isso aí. Beijo, galera!